Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a aluna Camila, sou uma das integrantes aqui do grupo de curricularização e eu vou dar início à nossa apresentação, que teve como tema uma palestra que nós assistimos de Troféus e Medalhas da Vida, que foi baseada na história do professor Carlos Eduardo, mais conhecido também como professor Kaká. Então essa palestra foi uma experiência muito legal, onde ele pôde partilhar sobre a trajetória de vida dele, a sua experiência no esporte. Então a gente trouxe algumas curiosidades e um pouco da sua trajetória durante a sua vida. Bom, o professor Kaká ele teve a sua primeira graduação em Educação Física no ano de 1984, só que ele teve também outras graduações durante a sua vida, como jornalismo, ele foi também fez o mestrado e doutorado em educação, e ele sempre teve muita experiência na área esportiva, seja com corrida, seja como treinador, como árbitro, passou um pouco pelo voleibol, passou por áreas de treinamento, então ele tem bastante experiência na área da educação física e na área dos esportes. Bom, o Kaká ele teve a sua experiência desde muito cedo por conta da interferência familiar. Então ele sempre corria com a sua mãe desde mais novo e ele via a corrida como uma forma de equilíbrio. Por que equilíbrio? Porque ele tinha muitas dificuldades emocionais. Então quando ele começou a correr, ele sentia um pouco mais leve, ele conseguia se equilibrar ali com as coisas do mundo, com a rotina dele. Então, a sua relação com o esporte começou primeiramente com a corrida, com as aulas que ele fazia, com os treinos que ele fazia com a sua mãe. Quando o Kaká fez 19 anos, ele teve a sua primeira experiência como árbitro, que foi lá num clube onde ele dava treino feminino, no clube Monte Líbano. E essa experiência foi algo muito legal para ele, porque foi a primeira vez que ele teve que liderar mesmo algumas meninas, que ele teve que dar o treinamento específico para elas. Então, muito além de coordenar ali todo o grupo, ele tinha que incentivar as meninas, tinha que montar os treinos, e foi a sua primeira experiência prática mesmo com o esporte. Eu sou o professor Matheus e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a transição do professor Kaká para o Juventus da Moca. Após ser demitido do Monte Líbano, surgiu a oportunidade de treinar a equipe de vôlei do Juventus da Moca. Foi um grande recomeço para ele, né? Ele passou a se destacar pela sua capacidade de liderança e pela dedicação ao crescimento técnico dos atletas. Kaká teve um grande reconhecimento como professor universitário, tornou-se uma referência em sua área e passou a dar aula na USP. A atuação no meio acadêmico abriu sua visão sobre o esporte, integrando teóricas e práticas, além de influenciar diversos futuros profissionais da educação física. Mesmo com obstáculos físicos e dificuldades, Kaká persistiu até alcançar o posto de jogador de vôlei titular, passando pelas categorias de base e conquistando seu espaço. Sua trajetória como atleta mostrou que esforço e paixão muitas vezes superam limitações. Após isso, Kaká fez uma parceria com José Roberto Guimarães, sendo auxiliar técnico ao lado dele, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro. Essa parceria fortaleceu sua experiência, especialmente ao lidar com equipes femininas e enfrentar grandes competições nacionais e internacionais. Juntos à comissão técnica da seleção brasileira feminina, Kaká ajudou o time a chegar à final da Mundial de 1997, onde perderam para a Rússia. Foi um marco muito importante na sua carreira, pois ele consolidou sua posição como um técnico de alto nível. Tudo bem, eu sou o Leonardo. Eu vou falar um pouco bem rápido sobre os Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona. Nos Jogos Olímpicos de 1992, Kaká fez parte da comissão técnica. E esses jogos fez com que o Brasil trazesse a medalha de ouro para casa nos Jogos de vôlei masculino, tendo uma campanha incrível, uma campanha invicta e ganhou de países de alta potência, como Estados Unidos e Rússia. A final não foi diferente, foi uma final muito boa. O Brasil ganhou de 3-0 sobre Holanda. Agora vamos entrar um pouco na história do Kaká, né? Kaká, ele, depois desse ato incrível que a seleção teve, ele assumiu um time na Europa. Esse time teve um grande sucesso, conseguiu o terceiro lugar na Liga Europeia. Kaká ficou muito feliz porque, apesar desse bom resultado,
ele teve algumas dificuldades, que foi culturais, técnicos e linguísticos. Mesmo assim, ele acabou se destacando. A superação que ele teve foi incrível. E eu vou falar uma frase que eu achei que assim se encaixa muito bem na história do Kaká. A superação não exige coragem. E a cada passo, por menor que pareça, já é um sinal de força. Lembre-se, quem insiste alcança, quem acredita transforma e quem supera inspira. Eu tenho certeza que o Kaká inspirou bastante pessoas, que essa superação que ele teve nas dificuldades lá na Europa trouxe para ele só mais coragem de seguir essa incrível carreira que ele tem. Bom, depois da Europa, Kaká voltou para onde? Para o Brasil. E aqui ele também teve algumas dificuldades, bastantes até. Lá na Europa ele teve dificuldades linguísticas, culturais, técnicas, mas aqui no Brasil foi um pouco diferente. Ele não tinha linguística nem cultural, mas ele tinha uma outra dificuldade, que era a dificuldade da política, interesses políticos aqui do Brasil. Aqui no Brasil pesava muito a opinião dos atletas. Então vamos supor, tem um jogo, meu time não vai tão bem, e assim, um jogo não vai bem, o outro não vai bem, e o outro também não vai bem. Acaba que o peso não vai cair só sobre as atletas, mas o maior peso vai cair sobre o técnico. As atletas vai cair mais a coletiva, mas sobre o técnico é presidente, é superiores, batendo na porta falando, cadê os resultados? Cadê o que você me prometeu? Então, Kaká sofreu grandes dificuldades aqui, por conta que os interesses políticos eram maiores do que o vôlei em si. Então, as atletas reclamavam muito, e nessa ele acabou desandando, e o clube de Palmeiras acabou afastando ele do seu cargo de técnico. Mas Kaká teve muita coragem e continuou sua carreira, foi continuando. Porém, antes dele sair do clube Palmeiras, ele teve uma reflexão, que foi a simples reflexão de eu não tô ligando muito para as pessoas, estou ligando mais para o meu técnico, minha questão técnica. Vamos supor, vou dar outro exemplo. Deixa eu ver. Tem um jogador, ele tá passando alguma dificuldade em casa, e amanhã tem um jogo muito importante. E eu vou lá, tô perdendo um time, coloco esse jogador que está no banco para a quadra. Esse jogador vai dar algum resultado? Muito provável que não, um resultado muito favorável. Por quê? O psicológico dele está abalado. E nessa ele levou como aprendizagem que não é só questão técnica, tem que entender que ele está lidando com pessoas, tem um emocional. Então ele aprendeu e com muita sabedoria foi desenvolvendo, foi melhorando, de pouco em pouco foi crescendo mais e mais, até voltar para a seleção feminina nos Jogos de Atenas de 2004. Infelizmente, a seleção feminina não trouxe o ouro, não trouxe a medalha que a gente tanto almeja, mas chegou até a semifinal com uma incrível atuação, com incríveis atletas que até hoje mesmo trabalham no ramo esportivo. E assim, a persistência que o cara teve, a superação, a coragem, a excelência que todo o time teve, ele conseguiu vencer a carreira, conseguiu ter uma carreira boa, uma carreira muito favorável. E assim, prova que todos erramos e todos temos que aprender com altos e com baixos. A sua última experiência como técnico foi na equipe Medley em 2012. A partir desse ponto, ele decidiu se afastar das quadras para se dedicar a uma nova fase da sua vida acadêmica, com novos planos e contribuições ao esporte. Após se aposentar como técnico, Kaká fez mestrado, doutorado e ainda escreveu livros. Tornou-se uma referência na vida acadêmica e continuou a impactar gerações, mas dessa vez fora das quadras. Na mensagem final, uma frase bastante reflexiva. O que vale é o que vem pela frente, porque para Kaká o mais importante não são os troféus e medalhas conquistados, mas sim as escolhas que fizemos a partir de agora. Ele afirma que as conquistas só têm valor se forem acompanhadas de propósito e visão de futuro. Obrigada
por acompanhar essa jornada inspiradora. O professor Kaká é um exemplo de paixão, ética e transformação pelo esporte.